Bem, nosso assunto agora é ciência e tecnologia. E nós estamos recebendo aqui o Ivanil Barbosa, que vem do Sindicato dos Servidores Públicos Federais de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Puxa, isso é bacana demais. E nós vamos conversar aqui com ele para entendermos um pouco a questão da ciência e da tecnologia, que é pouco discutida, até porque a nossa população é uma população, muitas vezes, que luta ainda para estar na escola. A gente tem que buscar os meninos que escaparam da escola, né? E aí, ciência e tecnologia, às vezes, fica muito distante. Mas vamos falar disso tudo. Qual é o problema que nós temos hoje quando a gente fala ciência e tecnologia? Qual é o maior problema, ou os maiores problemas que nós vivemos? Os institutos públicos de pesquisa brasileiros estão sendo esvaziados do seu principal recurso, que é o recurso humano. Então, a gente está tendo aposentadoria de servidores sem reposição. Isso, num processo que já dura 3 décadas, faz com que hoje nós estejamos reduzidos na nossa força de trabalho em 1/5 do que nós éramos há 30 anos. Apenas 20% dos servidores. Isso é São Paulo só? Isso é no Brasil inteiro, isso é nos principais institutos públicos de pesquisa do Brasil inteiro, em várias áreas, na área espacial, na área nuclear, na área de endemias tropicais, na área de pesquisa, de diagnóstico e tratamento de várias endemias, como câncer, por exemplo, Instituto Nacional do Câncer. Também. Nós temos institutos, conta um pouco para a gente, porque pode ser uma área bastante desconhecida de todos nós. O Brasil tem institutos que pesquisam cada um desses assuntos. Conta um pouco assim, a gente pesquisa, tem pesquisas espaciais, tem um instituto que pesquisa isso. A gente tem problema de câncer, tem um instituto que pesquisa isso. Eles são institutos sempre federais? No meu caso, eu sou secretário nacional do Fórum de Entidades de Representação dos Institutos Públicos de Pesquisa Federais, das carreiras de Ciência e Tecnologia. São institutos que, em sua maioria, são ligados ao Ministério de Ciência e Tecnologia, o MCT, Instituto de Ciência e Tecnologia, Inovações e Comunicações. Mas tem também em mais 7 ministérios, incluindo o Ministério da Defesa, aqui em São José dos Campos, onde o nosso sindicato faz a sua representação. A gente tem o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, conhecido por causa do CPTEC, do INPE, que gera todos os dados para a previsão do tempo e do clima no Brasil. E temos também o DCTA, que aí é do Ministério da Defesa, mais conhecido porque lá se encontra o ITA, o Instituto Tecnológico da Aeronáutica. E nosso problema é de mão de obra, quer dizer, é pessoal capacitado para fazer pesquisa, é fundamentalmente isso? Exatamente. Os pesquisadores, os tecnologistas, os técnicos que trabalham nessas instituições, eles não saem das suas escolas prontos para trabalhar naquela área. Então, eles têm uma formação complementar de cursos de pós-graduação que existem nesses próprios institutos públicos de pesquisa e também tem uma maturação vivencial de alguns anos de trabalhar na instituição. A gente diz que um pesquisador recém-entrado no instituto público, ele vai levar de 3 a 5 anos para estar apto a, de fato, começar a atuar com eficiência e eficácia nos campos de pesquisa que fazem parte da missão institucional ali do Instituto. E aí os mais antigos estão se aposentando e não há concurso para os novos ingressarem, é isso? A idade média do servidor, do pesquisador, do tecnologista nesses institutos está em 55 anos. Estamos todos próximos da aposentadoria e vamos perder a metade do nosso efetivo daqui ao final de 2020. E por que é que está acontecendo isso? Bom, isso demonstra que ciência e tecnologia precisa ser pautado como uma atividade estratégica, típica de Estado e essencial para o desenvolvimento sustentável do país. Vou dar exemplo. O Brasil hoje é pautado mundialmente como referência em produção e consumo de energia renovável.
Isso veio de onde? Isso veio de um projeto feito lá no DCTA, lá no CTA, né, que é da área da defesa, onde tem o ITA, mas aí foi feito no Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento, relacionado ao motor a álcool. O desenvolvimento do motor a álcool gerou a produção, gerou uma resposta imediata, primeiro, a uma necessidade que o país tinha por causa da explosão do preço do barril de petróleo ali na década de 70, e a resposta imediata da ciência foi um veículo que nacionalmente pudesse rodar com álcool combustível. Isso gerou o Proálcool, e o Proálcool pauta o Brasil até hoje como país de referência em produção e uso de energia renovável. O alcance dessa inovação é uma coisa incalculável. Imagina qual que é a participação do álcool combustível na formatação do PIB brasileiro. Uma coisa extraordinária, né? E como é que relação esses institutos, essa área da ciência e tecnologia se relaciona com as universidades? Com as universidades em programas conjuntos de formação de recursos humanos e também em programas conjuntos. Por exemplo, nós estamos agora nas eleições, nós vamos utilizar a urna eletrônica. A urna eletrônica teve a participação do INPE, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e também de pesquisadores do DCTA, as duas áreas de representação do SINDCT, o nosso sindicato. Aí hoje tem toda uma discussão com relação à segurança das urnas eletrônicas. Eu quero dizer que as urnas eletrônicas são absolutamente seguras e a gente trouxe esse conhecimento à tona através de um jornal que está disponível no site do nosso sindicato. Quem tiver interesse, www.sindct.org.br, tem uma edição especial das eleições em que traz os programas de governo de todos os candidatos naquilo que se relaciona à área de ciência e tecnologia, e a última página fecha com um artigo muito interessante, profundo e definitivo sobre as urnas eletrônicas. E me conte então, para a gente terminar, o que é que você sabe, avalia, né, a partir da sua competência, sobre o programa do Partido dos Trabalhadores sobre essa área? Você percebe alguma falta, algum excesso, uma pouca importância? Como é que está posto para você essa questão? Professora, nós temos alertado que a questão desesperadora, vamos dizer assim, a questão premente é mesmo a de revitalizar os institutos públicos de pesquisa brasileiros. Nós tivemos nos últimos anos, né, de 2016 para cá, após o impeachment, nós tivemos cortes orçamentários enormes e temos aliado a essa questão o esvaziamento dos recursos humanos dos institutos públicos. E essas duas questões gravíssimas e que põem em perigo a continuidade da existência dos institutos públicos de pesquisa brasileiros está potencializada, essas duas questões estão potencializadas pela emenda constitucional 95, que limita os gastos do governo por 20 anos. Então, assim, 95% dos institutos públicos de pesquisa brasileiros, da infraestrutura de pesquisa tecnológica brasileira, deixará de existir em 3 anos. Não resiste a 20 anos de congelamento de investimentos, porque precisa ir além da evolução vegetativa dos custos da atividade, para poder contratar gente nova, para propor novos projetos alinhados com a necessidade do país e dar sequência na sua existência. E a gente tem isso no âmbito do Estado? O que eu e o Marinho podemos fazer? Então, eu acho que a questão é uma questão nacional. Não é uma questão que se limita a ações municipais ou estaduais, mas passam pela composição do município e do Estado, junto com a União, para que possam conjuntamente estabelecer condições de sobrevivência dos institutos públicos. Vamos a um exemplo. O que as pessoas mais querem hoje, dos maiores anseios das pessoas que vivem nas cidades, no Estado, é a segurança.
Certo. E os dois principais vetores da insegurança são arma e droga. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, dispõe de capacitação para produzir pequenos satélites de vigilância das fronteiras que, articulados com o Sistema de Segurança Nacional, com Exército, Marinha e Aeronáutica, pode coibir a entrada no país desses dois vetores. Eu não acredito que intervenção como a gente tem visto a do Rio de Janeiro, possa trazer resultados, porque o alcance temporal ou o alcance de infraestrutura de chegar ao âmago das razões dessa violência são muito limitados. E é uma questão de atuação mais macro e mais inteligente, utilizando mais os recursos de ciência e tecnologia que o país tem, que é hoje propriedade do país, pode vir sim ajudar a resolver esse grande problema e trazer uma resposta social em curto prazo, que é o que hoje o cidadão mais precisa, o que ele mais anseia e que tem sido até um grande vetor hoje de polarização em termos de uma campanha ou de outra, né? É isso aí, gente. Viu como é importante? Chama ciência e tecnologia. Às vezes a gente sabe, né, que toda a nossa vida está aí cheia de aspectos de tecnologia para resolver muitos assuntos e muitos problemas sociais. Mas é preciso tomar isso seriamente e construir políticas para que o Brasil seja soberano.